Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Eu quero trazer neste dia uma palavra para o seu coração, mais uma das nossas devocionais. E hoje eu quero falar sobre o Deus pessoal. Você sabia disso? Você sabia que Deus é um Deus pessoal? O nosso Deus não é como o Deus dos hinduístas. Por exemplo, ele é uma força. Deus não é uma energia, Deus não é uma massa, Deus não é uma força a qual nós podemos manipular. Ele é uma pessoa. É por isso que a Escritura, a revelação de Deus, vai nos dizer que Deus ele se alegra, que Deus ama, que Deus fica irado, que Deus tem ciúmes. É por isso que a Escritura vai falar que Deus tem planos, ou que ele faz planos. É por isso que a Escritura vai dizer que ele se importa. Há um texto bíblico, eu quero usar ele para a nossa meditação nesse dia, lá em Êxodo capítulo 2, versículos de número 23 ao 25, que vai falar desse Deus pessoal. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 2, versículos de número 23 ao 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Lembram-se que José havia sido vendido pelos seus irmãos ao Egito, mas lá Deus o abençoou e Deus tornou ele governador do Egito. E depois de uma séria fome em todo o mundo, José abrigou os seus irmãos e sua família lá no Egito e lá os sustentou. E lá os abençoou, lá os protegeu. E o faraó, o rei do Egito, qual amava José, também deu riquezas à família de José, ao povo de Israel que foi para lá. E o povo cresceu, e o povo se multiplicou. Mas depois de muitos anos, subiu um outro rei ao trono do Egito. Um rei que não conhecia José, que não sabia da história do povo de Deus, e ele começou a oprimir o povo. Escravizou o povo. Começou a maltratar aquele povo. E diz o texto que o povo clamou ao Senhor. O povo clamou por socorro. Não apenas isso, diz o texto que o povo gemeu. Ele gemia debaixo do sofrimento, da angústia, das dificuldades que eram colocadas diante dele. E a Escritura aqui vai nos apresentar 4 verbos a respeito de Deus e da sua reação ao que o povo estava enfrentando. Diz o texto que Deus ouviu. Ouviu o quê? Ouviu o clamor do povo. Diz o texto que Deus lembrou-se. Lembrou que aquele povo era descendente de Abraão e que Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Aliança que dizia que Deus ia guardar, proteger, cuidar daquele povo. Diz o texto que Deus viu a condição do povo e Deus se atentou. Ou seja, Deus se voltou para eles. Isso é um Deus pessoal. É um Deus que ouve. É um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que vê. É um Deus que está atento à nossa condição. Eu quero comunicar essa verdade ao seu coração hoje. Deus é uma pessoa. Ele não é alguém que está longe. Ele não é alguém que está distante. Ele não é um Deus que está ausente. Ele é, como diz o profeta Isaías, ele é alguém que nos chama e nos conhece pelo nome. Essa história não é a história apenas daquele povo do Egito, é a minha e a sua história. Um dia nós gemíamos sobre o domínio do pecado, escravizados por Satanás, presos a este mundo mau. Mas Deus lembrou-se de nós. Deus viu a nossa condição, se atentou para a nossa miséria, Deus ouviu o nosso gemido e Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para na cruz do Calvário quebrar o domínio do pecado, já amarras do mundo que estavam sobre nós e nos prover libertação, assim como ele enviou Moisés já ao Egito para libertar aquele povo. Ele é um Deus pessoal,
que deixou o Espírito Santo conosco como um penhor. Um penhor que vai ficar conosco até a sua volta, o seu retorno. O Espírito Santo, que é uma pessoa, que diz o apóstolo Paulo que geme por nós, ou suplica por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que é Deus em nós, que sofre conosco, que sofre por nós, que clama por nós. Então, nesse dia, eu quero lembrar a você isso, que você não tem um Deus que está distante, que se o seu Deus é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus que está longe, Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que está ouvindo as suas orações. Ele é um Deus que conhece a sua condição. Ele é um Deus que sabe da sua dor. E tenha certeza que se você está em Jesus Cristo, você está numa aliança eterna, a qual Ele jamais se esquecerá de ti. Eu quero orar com você nesse momento. Lembre-se, Deus é um Deus pessoal. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Vamos orar? Quero orar com você, quero orar por você agora. Talvez você esteja num momento difícil que você precisa clamar, você está gemendo. Mas tem o Espírito Santo que geme e que clama por você com gemidos inexprimíveis. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Vamos suplicar ao Senhor nesse instante. Ore comigo. Clame ao Senhor comigo. Ó Deus. Deus de toda graça. Deus de toda bondade. Deus de toda misericórdia. Eu quero, Deus, nesse momento, te pedir, ó Pai, pelo teu filho, ó Pai, pela tua filha, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, talvez diante de angústias, diante de dificuldades, ó Pai, diante de tormentos deste mundo, ó Pai, estão clamando, gemendo diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Tu que és um Deus pessoal e como um Deus pessoal intervém, ó Pai, neste mundo, ó Pai, intervém, ó Pai, em nossas vidas, intervém na história dos Teus filhos, ó Pai, no nome bendito de Jesus, ó Pai. Ouve, Senhor, nossa súplica, atende a nosso clamor, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, no nome bendito, santo e poderoso de Jesus, cuida dos Teus filhos, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo esteja com você e sobre você. Amém.